Fala pessoal, aqui quem fala é o Bruno. Sejam muito bem-vindos ao canal Narra um Conto, onde eu trago diversos contos autorais e o de hoje se chama Uma Noite Sozinho. Espero que gostem. O sonho de toda criança é passar uma noite sozinho sem os pais em sua própria casa. Bom, o meu sonho não era tão diferente. Tudo começou quando eu tinha por volta dos meus 10 anos. E um certo dia, meus pais decidiram viajar de última hora. Sem ter com quem me deixar, decidiram me deixar sozinho em casa. Ambos decidiram ir para uma cidade do interior e passariam o final de semana por lá. Eu me senti o garoto mais realizado aquele dia, porque pela primeira vez em 10 anos, meus pais decidiram me deixar sozinho em casa em um final de semana inteirinho, e sem se preocupar, dizendo que eu já era grandinho e podia muito bem me cuidar e me virar. Eles tinham razão. Eu não faria nada demais, apenas me entupir de besteiras até não querer mais e jogar videogame o dia inteiro e dormir à tarde da noite. Que criança não sonha com algo assim? Acho que nenhuma. Mas eu não esperava que algo de muito ruim aconteceria aquela noite. E foi algo que nunca havia acontecido antes. Algo que nunca esperava que acontecesse. Estava tudo tranquilo até meus pais saírem de casa e rumar para o seu destino. Logo que ambos saíram, fui aproveitar e fazer diversas coisas. Corri para a cozinha, onde me esbanjei com diversas besteiras, como bolachas, salgadinhos, refrigerantes, balas, doces, tudo que eu tinha direito. Afinal, a casa seria só minha por um final de semana inteiro. Decidi assistir alguns filmes, principalmente os de terror, que eu mais amava. Separei diversas coisas para comer enquanto assistia aos filmes e corri para a sala, onde liguei a televisão e conectei meu celular com o Netflix. Logo, comecei a procurar alguns filmes. Como eu não era bobo nem nada, decidi começar por alguns filmes mais tranquilos, como filmes de comédia, animações, e fui mudando os gêneros, desde ficção e, por fim, terror. Olhei a hora e já ia dar meia-noite. Nem tinha visto a hora passar. Estava me divertindo tanto que nem me dei conta do horário. Assim que deu meia-noite, comecei a ouvir barulhos estranhos vindo do andar de cima. Mas era estranho porque eu não tinha nenhum tipo de animal em casa. Aquilo começou a me dar um pouco de medo, até porque eu estava sozinho e nem meus amigos eu havia chamado. Justamente por estar sozinho e meus pais não deixarem, e muito menos os pais dos meus amigos. Mesmo que eu mentisse, não daria tão certo assim. Por isso, decidi ficar completamente sozinho. Não tive coragem de ir até o andar de cima e ver o que era. Provavelmente alguma coisa havia caído e não era nada demais além disso. Afinal, o que de ruim poderia acontecer? Acho que nada, mas eu estava errado, porque foi nessa mesma hora que tudo começou a agir de uma forma estranha dentro de casa. Continuei a ver meus filmes e comer minhas porcarias, quando ouço passos fortes vindo do andar de cima mais uma vez. E daquela vez, sim, daquela vez eu senti um grande medo de subir até o andar de cima, porque nada estava fazendo sentido. Eu estava completamente sozinho em casa. O que raios estaria causando tudo aquilo? Eu realmente não fazia ideia. Decidi ir ver o que estava lá em cima, mas tomei muita coragem antes de ir fazer tal ato. Até porque eu era só uma criança, ainda tinha medo de certas coisas, principalmente desse tipo de coisa. Eu não sabia o que fazer, literalmente, não sabia o que fazer naquele momento. Subi as escadas com a cara e a coragem e com um medo extremamente elevado. Logo que cheguei ao segundo andar, acendi a luz do corredor, que dava para todos os quartos de casa. Fui calmamente até o quarto dos meus pais, onde acendi as luzes com muita calma e não presenciei nada por ali, o que me deixou um pouco mais aliviado. Assim que saí do local, apaguei as luzes e fui calmamente até o meu quarto, que era do outro lado do corredor. Enquanto andava, engoli seco, diversas vezes e com o medo ti- de que tivesse algo de algum tipo de serial killer ou até mesmo sequestrador em minha casa. Minha casa era grande e chamava muita atenção, justamente para esse tipo de pessoa. Chegando ao meu quarto, abri a porta cuidadosamente e com muito medo de que algo saísse de lá, mas assim que acendi a luz, pude notar que não havia nada por lá. Achei super estranho, porque os passos eram como se fossem marteladas na parede. Como não havia nada lá em cima, decidi descer mais uma vez e voltar a ver meus filmes. O tempo foi passando e não houve mais nada.
Não ouvi mais passos nem nada relacionado ao sobrenatural. Até o breve momento em que estava vendo meu filme e a televisão simplesmente deu alguns picos de energia, o que me deixou super amedrontado, ao ponto de esconder o rosto embaixo das cobertas. Logo, a televisão parou com os picos e voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Em seguida, ouvi vozes vindas do andar de cima, junto de passos, aqueles mesmos passos de antes. Eu estava completamente apavorado sem saber o que fazer. Peguei meu celular e tentei ligar para os meus pais, mas sem êxito. Meu celular estava sem sinal, o que foi bem estranho porque ele estava com sinal antes. Eu realmente estava sozinho e sem ajuda de ninguém. Decidi subir mais uma vez e ver o que se passava naquele lugar. Eu precisava descobrir o que andava acontecendo em minha casa. E para minha surpresa, dessa vez vi algo que me deixou completamente arrepiado. Assim que subi para o segundo andar, acendi as luzes, notei duas crianças, um casal para ser mais exato, e um homem. Esse homem não tinha uma face. Eu simplesmente fiquei sem reação alguma. Apenas os olhei durante alguns segundos e quando me dei conta da situação, apenas gritei. Gritei extremamente alto. Os três estavam de frente para o meu quarto. As crianças, ao me verem gritar, apenas gargalharam, olharam para o homem e ele as olhou. E assim, as duas vieram em minha direção. Eu desci o mais rápido que pude. Tive medo de que algo acontecer comigo. Até porque aquilo não era normal. Procurei algum lugar para me esconder, e nesse meio tempo eu entrei em desespero e comecei a chorar, copiosamente, por não saber o que fazer exatamente. Fui até a cozinha, me enfiei dentro de um dos armários e fiquei por lá durante um bom tempo. Pude ouvir os risos e as pegadas das crianças. Logo, ouvi um grunhido um tanto grosso. Provavelmente era do homem que acompanhava as crianças. Ele não emitia palavra alguma, apenas grunhidos, o que era amedrontador, ainda mais para uma criança de apenas 10 anos. Alguns minutos depois, não ouvi mais nada e arrisquei sair de dentro do armário da cozinha. Abri levemente, olhei pelas frestas da porta e notei que eles não estavam mais por ali. Por um momento, me senti aliviado e por outro, tive medo de que eles voltassem. Tentei ligar mais uma vez para os meus pais e ainda assim, meu celular continuava sem sinal, o que me fez ficar ainda mais desesperado. Pela primeira vez, tive medo de morrer ou de que algo pior acontecesse comigo. Logo que saí do armário e fui para a sala calmamente, com medo extremo de tudo aquilo, me deparei com as crianças sentadas no sofá e apenas me olhando, como se tivesse algo atrás de mim. Naquele momento, senti um calafrio e um gelo no coração. Olhei para trás e o homem me observava, sem fazer absolutamente nada. Eu apenas subi as escadas como se não houvesse amanhã e corri para o meu quarto, onde me escondi embaixo da cama. Minutos depois, vi as crianças adentrarem o quarto e em seguida, o homem sem face. Fiquei ali, sem fazer som algum, apenas deixei minhas lágrimas escorrerem pelo meu rosto e tapando minha boca com minhas mãos. Eu só queria saber quando aquilo acabaria. Eu já estava surtando com tudo aquilo. Eu só queria que os meus pais e nada mais, eu só queria os meus pais e nada mais além disso. As crianças deram uma última gargalhada e foram saindo do quarto aos poucos. E em seguida, o homem se aproximou muito da minha cama e eu comecei a suar muito frio mesmo. Tive um medo de que aquele homem soubesse onde eu estava, mas ele apenas soltou um grunhido e foi embora. Eu não fazia ideia de que horas eram. Eu só queria que tudo aquilo acabasse logo. Eu não aguentava mais. Eu só queria sair daquele lugar. Eu queria ficar em casa e curtir aquela noite sem nenhum tipo de problema. Acabei saindo debaixo da cama e indo bem devagar até a beirada da porta, e vendo se eles já haviam ido embora. E sim, eles já não estavam mais por ali, o que me deixou completamente aliviado. Mas ainda assim, chorei copiosamente. Eu só queria ficar em paz. Assim que saí do meu quarto, os picos de luz voltaram e eu entrei em desespero. Com medo deles voltarem e tentar fazer algo comigo. Tentei me esconder, mas antes que eu pudesse fazer algo, senti uma enorme pressão em meu peito. Olhei para trás e notei que era o homem sem face. Ele apenas me observava, não fazia nada, e junto dele as crianças apareceram.
Eu estava cercado e sem escapatória. Não conseguia mexer um músculo sequer. Apenas conseguia respirar e piscar os meus olhos. Naquele exato momento, eu soube que não podia fazer mais nada além de me render aos três. Já havia feito tudo o que eu podia, mas foi tudo em vão. Uma hora ou outra eles iriam me pegar, e bom, conseguiram. Apenas lágrimas escorreram pelo meu rosto naquele momento, pois sabia que minha morte viria a qualquer momento. Mas por algum milagre, eu não sei o que aconteceu, mas as crianças simplesmente pararam de gargalhar. Me olharam com um certo medo. Eu não entendi muito bem o que estava acontecendo. Olhei para elas com um certo desespero, mas estranhei, porque eu estava as olhando de cima e não mais na mesma altura. Naquele momento, as crianças simplesmente sumiram e finalmente pude mexer o meu corpo. Mas notei que não estava em meu corpo, e sim no corpo do homem sem face. Olhei para aquele corpo infantil em minha frente, bom, ele se encontrava sem face alguma. Ele apenas me olhou e balançou a cabeça, como se tivesse conseguido o que queria, o meu corpo. Mas aos poucos o rosto dele foi tomando forma e notei que aquele era o meu rosto. Coloquei minhas mãos completamente assustado em meu rosto e não senti nada, absolutamente nada. Naquele momento, me olhei no espelho e notei que eu havia me transformado de fato num homem sem face e ele havia tomado conta do meu corpo. Antes que eu pudesse fazer algo, o garoto havia sumido e eu me encontrei em um lugar completamente escuro e frio. Corri em diversas direções, tentando encontrar uma saída, mas sem êxito. Até que encontrei uma luz. Corri em direção da luz e assim que me aproximei, notei que era um espelho. E nesse espelho pude ver o garoto me observando até que ele disse: Muito obrigado pelo seu corpo. Farei bom uso dele. Agora você ficará preso em meu lugar. Até mais, time. Aquilo me subiu um arrepio pelo corpo inteiro. Eu não pude fazer absolutamente nada, apenas ficar preso por toda a eternidade dentro daquele espelho. Anos se passaram e eu pude ver aquele impostor tomar conta da minha vida inteira e acabando com tudo e todos ao meu redor. E sempre que ninguém ficava em casa, era o único momento em que eu podia vagar por ela. Mas eu só tinha até as 3h15 da madrugada para vagar pela casa. Ou às vezes eu vagava por outras casas, para que assim eu tomasse o lugar de alguma criança. E bom, até hoje eu não consegui essa proeza, mas quem sabe um dia. Talvez você seja o felizardo de tudo isso. Bons sonhos, crianças.